Como que as crianças desenvolvem a sua ideia a respeito de Deus? Como apresentar Deus da forma correta para o seu filho? Sabia que a forma como os pais tratam os filhos vai mostrar a eles como Deus é? E é isso que nós vamos ver no capítulo de hoje com a minha amiga Kerely. Estou muito feliz de receber ela. Eu conheço ela há muito tempo. Vamos ver se ela entra aí. Oiê! Oi, Tudo bem? tudo bom? Quanto Que tempo nos prazer. conhecemos, né? Que alegria ter você aqui, nossa primeira live Pois é, juntas. faz tempo que a gente se conhece, a gente já fez vários planos, vários projetos, várias Foi. trocas juntas, mas live é a primeira. Live é a primeira. Ai, que alegria ter você aqui. Keren, se apresenta para as minhas seguidoras, para quem não te conhece. Quem é você? Fala um pouquinho de você. É, eu sei que você tem 4 filhas lindas, que é um sonho de meninas. Conta um pouquinho sobre quem é você, para quem está chegando aqui agora. Tá bom, vamos lá. É, Sejam bem-vindos, né? Oi para todo mundo que está assistindo. Meu nome é Kerelyn. Eu sou casada já. Ai, meu nossa, eu sou péssima com datas, mas já estou há mais de 17 anos com meu marido. E nós temos 4 filhas pequenas. A gente mora aqui nos Estados Unidos, na Flórida. E primeiro tivemos a Ivy, que tem 5 anos. E daí a gente planejou ter a segunda gestação logo em seguida da primeira gestação, para ter filhos com idades bem próximas. E daí ela não tinha nem um aninho, eu já engravidei a segunda. E, para nossa surpresa, a segunda eram segundas, porque eram trigêmeas. E daí as trigêmeas nasceram um pouquinho antes do tempo, então acabou que elas ficaram com 1 ano e meio só de diferença. Então hoje a Ivy tem 5 anos e as trigêmeas têm 4 aninhos. Ai, são as coisas mais lindas, as trigêmeas ABC. A Lana, Eu a achei Brenda e a a Claire. Lana. Para facilitar a vida um pouquinho, que é uma pergunta que sempre fazem pra gente. Ai, quem nasceu primeiro, quem nasceu depois? E daí a ABC, pronto. Tá resolvido. Ai, que legal, Daí é gente. na ordenzinha. Sim. Mas eu sou adventista de berço. Eu nasci em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Conheci meu esposo na escola, no ensino médio. Ele não era adventista. E daí a gente se conheceu e a partir daí eu comecei a morar a trabalho. Eu fui modelo, então eu comecei a morar fora. E eu tinha no meu contrato que eu não trabalharia no sábado. Então, Ah, por isso, ah, eu consegui conciliar morar fora tantos anos por conta desse contrato. Só que eu me privava de muitas coisas, né? Eu abria mão de muitas coisas por conta do sábado. Então, isso com o tempo, o sábado não foi sendo tão prazeroso como costumava ser na minha vida. E eu fui perdendo o gosto de trabalhar como modelo e foi juntando várias coisas que não é o foco dessa live. sim. Mas daí, depois de alguns anos, eu voltei para o Brasil, a gente se casou. Detalhe, todo o tempo que eu estava fora, todos os anos, ele continuou a frequentar a igreja e foi aí que ele conheceu mais a Deus, namorando à distância e frequentando a igreja à distância. Eu achei isso uma atitude, sabe? Foi um trabalho do Espírito Santo Sim, mesmo, porque eu sim. não estava lá, não, eu falava, né, pregava à distância, conversava com ele à distância, mas tudo partiu dele, da vontade dele de conhecer a Deus, porque eu não estava indo na igreja que ele ia, né? Uau, Ele foi na igreja que eu mostrei para ele e ele continuou frequentando. E daí que depois eu legal. Eu não voltei. conhecia esse lado Ah, da história. Que ah, legal você contar. Quanto tempo sim, vocês namoraram à 7 distância? anos. Não foi assim, ó, pera. Foi 7 anos de namoro. Não, não foi a distância todo esse tempo. Eu ficava 6 meses morando fora, voltava e a gente se via. Ah, Ia via família, via todo mundo. Já voltava a viajar, ficava mais 6 meses, voltava. Então era no máximo 6 meses a distância, a gente se via e eu voltava a viajar.
Então, contando tudo, foi de 2006, 7, 8, 9. Foi 4, 5 anos a distância. Nossa! A gente ficou namorando 7 anos, nesses 4 à distância, e 1 ano noivo, e daí que a gente casou. Entendi, mas eu achei legal você contar a sua experiência de ter no contrato que você não trabalhava aos sábados. O João, ele tem muita vontade de ser jogador de futebol. E a gente fala isso para ele. O quanto seria difícil para ele conseguir, né, não jogar aos sábados. E ele fala exatamente isso. Ele fala, mamãe, mas eu vou colocar no meu contrato que eu não jogo sábado. É assim, no começo, porque eu tive algumas agências maravilhosas que queriam fechar contrato comigo. Só que tem vários tipos de contrato, né? Não, eu sei que não é o foco, mas só explicando assim meio que por cima, é difícil você conseguir impor alguma coisa quando você está crescendo na carreira. Então você não tem um nome. Então, normalmente, a modelo, quando está começando em ascensão, ela aceita vários tipos de trabalho que ela nem gostaria. Pintar cabelo, aceita, vou, sei lá, cortar cabelo de qualquer jeito aí, só para pegar o trabalho e para ficar conhecida. Então, ela está fazendo o nome. Então, você já chegar impondo é uma grande barreira para você. Sim. E daí eu neguei alguns contratos com a agência, e daí eu aceitei uma agência francesa, e daí eles aceitaram colocar no meu contrato que eu não trabalharia no sábado, que eu não fazia que eu não várias coisas assim. Que legal! Daí isso foi muito positivo, só que teve o lado negativo com o decorrer do tempo, né? Que você vai tendo proposta de trabalho, vai negando, vai negando. Isso com o tempo vai te desgastando, sabe? Você vai perdendo o gosto. E Deus sabe de tudo. Assim, foi tudo no tempo certo, do jeito que tinha que ser. E daí a gente voltou, casou e continuamos, permanecemos sempre juntos e na igreja também. Que bênção! E foi, né, assim, foi nessa que a gente se conheceu. Você queria morar no Canadá. E aí nós tínhamos uma amiga em comum que nos apresentou e a gente conversou sobre isso. Acabou que você nunca veio. E eu tô te esperando, nem que seja para passear. Eu tenho caso mal resolvido com o Canadá. Amiga do céu. Eu tenho uma bronca, porque quando eu cismo com uma coisa, eu entro de cabeça. E daí eu voltei com essa experiência, então eu nunca me adaptei no Brasil. E daí eu ficava animando o Wallace, vamos morar fora, vamos dar uma chance para você aprender inglês, para você, né, ter essa experiência. É um crescimento mesmo, morar em outro lugar, em outro país. E daí eu animava ele, e ele topou, depois de casado, a gente morar fora. E começamos o planejamento para o Canadá. Que dos países que eu estudava, a gente tinha uma lista, um top 4, top 5 de países. Canadá estava no primeiro. E daí eu sabia, pra você ter noção, eu sabia o aeroporto que a gente ia chegar, o ônibus que eu ia pegar, eu sabia a região que eu queria morar, o bairro ali, a vizinhança que eu ia procurar casa, a igreja que a gente ia frequentar. Eu sabia tudo, tudo. Quando chegou o nosso visto negado. E daí eu não tinha comprado passagem nem nada, mas estava muito certo, porque eu tinha feito matrícula no mestrado na universidade, já tinha aceito, tinha carta de aceitação. Foi uma coisa muito mal resolvida. E daí a gente fechou, em 2 semanas a gente foi para Irlanda. Então foi muito rápido, assim, a mudança. Nossa! Mas venha para o Canadá, venha aqui nas montanhas, vem passear. Eu fico, vai ser uma delícia receber Vai dar vocês. certo. E eu você vou. tá nesse lugar gostoso aí, calorzinho, não tem frio também, né? Agora é difícil querer vir aqui para cima, né? Mas é bom esfriar a cabeça de vez em quando. Kerlin, vamos falar então do nosso capítulo 7? Vamos. Então, para você que chegou aqui, que segue a Kerlin, essa mãe, eu acho lindo o jeitinho que você fala com as meninas. Você vai contar um pouco para a gente como que você está apresentando Deus para elas. Esse capítulo fala Deus e a criança. É o capítulo 7 desse livro, Como Ajudar Seu Filho a Amar Jesus. Eu estou fazendo uma live
de cada capítulo. Então, cada capítulo eu recebo uma amiga convidada que vai falar sobre o capítulo, o que mais gostou, o que aprendeu, o que gostaria de passar para vocês. Então, a Karen vai passar como nós devemos, quais as dicas, como nós podemos apresentar o verdadeiro caráter de Deus para as crianças. Porque a gente sabe, né, amiga, que o maior trabalho do inimigo é distorcer o caráter de Deus. Ele quer apresentar para nós, para as crianças, um caráter distorcido de Deus. Aquele Deus severo que está com uma lupa, assim, buscando o seu menor tropeço para te fulminar, para te mandar para o inferno. Tem gente que vê Deus assim, que cresceu com essa imagem. E aqui a gente vai ver como nós podemos apresentar a Deus da forma correta. Esse Deus gentil, amoroso, né? E aqui, para começar, eu queria citar essa parte que está na... cadê? Que foi que eu falei aqui na introdução, que ela fala assim, né? A autora fala assim, que a maioria das crianças desenvolve ideias acerca de Deus durante a primeira infância, principalmente a partir do relacionamento com os pais. A maioria das pesquisas conclui que as ideias acerca de Deus vêm da interação das crianças com ambos os pais. E é uma combinação das características, né, do pai e da mãe. E aqui ela volta um pouquinho para o capítulo 3 que nós já fizemos. Eu, inclusive, fiz com uma psicóloga, a Rebeca Stina. E ela falou muito bem sobre os 4 estilos de paternidade e como isso influencia na forma como nós vamos ver a Deus, né? Então, Kerelin, o que você pegou desse capítulo que você gostaria de passar para nós? Olha, eu peguei bastante coisa assim que dá pra gente conversar. E dá para abrir vários leques assim nesse capítulo. Primeiro que para mim como mãe, a gente meio que estuda bastante, sabe um pouco das teorias. Mas, eita, minha câmera tá embaçada? Tá um pouquinho, assim, não tá tão clarinha. Mas dá para te ver. Dá para me ver? Deixa eu tentar pegar um pano. Peraí. As meninas estavam pegando meu celular e filmando. Olha, melhorou mesmo. Sério? Sim. Muito bem. Ai, que bom. Eu não consigo ver a letra ficar bem no meu nome. Então, vamos lá. Eu peguei vários assuntos assim sobre esse capítulo que eu gostei. Mas começando pelo ponto de nós como pais estudarmos a teoria, nos dedicarmos porque nós queremos o melhor para os nossos filhos, a gente quer que nossas crianças cresçam amando a Deus, cresçam bem educadas, bem instruídas, e seria injusto para mim como mãe não falar de Deus para minhas filhas. Seria muito injusto eu ter esse conhecimento, toda essa esperança, essa fé e essa noção mesmo do que é a Bíblia, do que é o amor de Deus, e não passar para minhas filhas seria um egoísmo absurdo. E daí, quando a gente tem amor por Deus, quando a gente começa a estudar sobre Deus, a gente mais a fundo e saber as teorias e tudo que isso implica, aí que vem a cobrança, pelo menos no meu caso. Porque eu sei o peso que é uma criação, um pai e uma mãe são exemplos de Deus aqui na Terra. Sim. E é o primeiro contato, o primeiro Deus, modelo de Deus que os filhos vão ter é no pai e na mãe. Então isso para mim é um peso enorme, porque só nós sabemos os nossos defeitos e as nossas incapacidades, as nossas insuficiências. E isso veio uma cobrança pessoal muito grande. Porque eu sei as lutas que eu tenho que enfrentar, os leões que eu tenho que matar todo dia para tentar não perder a paciência. Para tentar, sabe, ser uma mãe, uma versão melhor. E eu confesso que eu não sou a mãe que eu gostaria de ser para minhas filhas. Talvez se eu tivesse uma filha, ou talvez, não sei, né, 2, eu conseguiria ser mais paciente, eu conseguiria dedicar mais tempo individual com cada uma. Então tem várias coisas assim que eu estudo na teoria que eu falo, eu não queria
eu queria ser melhor, eu queria fazer mais, sabe? Porque eu sei que eu não chego nem um pouco aos pés do modelo que eu deveria ser de Deus para as minhas filhas. E isso é um principal ponto quando eu leio e falo, nas lives eu tudo me emociona, eu sou terrível, eu sou É que a gente péssima. começa a falar e pensar, né? Sim, E o quão forte, o peso que isso é, né? De nós passarmos essa imagem correta de Deus através de quem nós somos, do nosso exemplo, de como nós falamos. E a gente se vê tão incapaz, tão insuficiente. Mas sabe qual que é o bom enquanto você se recupera aí? O bom é que quando a gente se vê assim, é aí que Deus pode atuar na nossa vida, para nos transformar, para nos melhorar. Porque se a gente acha que é boa o suficiente, para que a gente vai buscar Deus? Eu já sou boa por mim mesma. Eu não preciso de Deus para nada. Então, quando a gente se vê insuficiente, é aí que Deus pode trabalhar e atuar através de nós. Senhor, eu não consigo sozinha. E a gente não consegue mesmo. Você não está sozinha nessa. Todas as lives que nós tivemos, esse é um ponto em comum. Eu até falei em uma das lives que como ajudar seu filho a amar Jesus, na verdade é como nós aprendermos a amar Jesus, os uhum, pais. Como a gente aprender para poder passar para o filho. Então, o quanto isso nos transforma, o quanto a gente tem que mudar, ser transformada para poder é, passar para os filhos. E Deus completa, Ele sabe aquilo que a gente não consegue, e Ele vai completar a obra, porque a gente não consegue sozinha mesmo. é, E é importante a gente se sentir incapaz, porque aí a gente vai buscar a Deus. é. E daí, quando eu penso nisso, em ser um exemplo para as minhas filhas, eu vejo, para mim, a principal dificuldade é paciência, porque elas são muitas, estão na mesma fase, então não tem nenhuma delas que já aprendeu a esperar a outra terminar de falar para poder falar. Nenhuma delas aprendeu, porque todas estão na mesma idade. Então, eu tenho que ficar pedindo assim, filha, espera um pouquinho que ela vai falar. Espera. E nessa aqui, enquanto eu tô explicando para uma, a outra já tá ali, a outra já tá fazendo outra coisa. Então é muita coisa. E ao mesmo tempo também, esse negócio de repetir a mesma coisa. Então, eu falo com uma, falo, olha, muitas vezes no nosso particular eu consigo conversar melhor, sabe? Consigo explicar, dar uma lição de moral. Só que eu tô falando para uma delas. E daí, na minha cabeça, eu tenho. Eu falei pra Ivy, agora eu tenho que falar a mesma coisa pra Lana, pra Brenda, pra Claire numa oportunidade. E daí aparece uma oportunidade, eu falo com outra, eu falo com. E a terceira? E a quarta? Que às vezes eu não falo. E eu fico, gente, eu acho que eu não tô sendo bom bastante pra quarta, porque eu só tive essa conversa com três delas, não tive essa conversa com a quarta filha. Eu preciso de uma oportunidade para ter a quarta filha e já tá na hora do banho e o dia acabou, eu não tive oportunidade. Então, eu sinto um pouco de pressão, assim, sabe? Para conversar com todas. Mas, ao mesmo tempo, Deus vai mostrando que são, às vezes, durante o nosso dia, a gente tem oportunidades de testemunhar. Então, não necessariamente eu vou ter a mesma oportunidade com as quatro, mas eu vou ter, às vezes, oportunidade com uma delas no brinquedo, com a outra eu vou ter oportunidade de falar de Deus na hora do banho, com a outra na hora que eu tô secando ela e ela derruba alguma coisa, se machuca, eu tenho a oportunidade ali de testemunhar, de falar de Deus, às vezes no machucado dela, às vezes secando ela, conversando. E com a quarta, às vezes na hora de dormir, eu tenho uma oportunidade quando ela tá com medo, na hora de se cobrir e apagar a luz, de falar. A gente, pelo menos aqui em casa, eu tento aproveitar as oportunidades da circunstância do dia para testemunhar, mas como mãe e também já confortando outras mães que às vezes se sentem assim, é, a gente é falho, né? E a gente tentar melhorar para ser melhor
para os nossos filhos, eu acho que isso é muito importante, é muito, muito válido. Testemunho. Que não adianta a gente pregar uma coisa para os nossos filhos e fazer outra. Eu estava conversando com a minha irmã ontem até, que a gente saiu e eu comprei churros de Nutella. E eu não dou para as minhas filhas. E daí eu comi escondido, né? Porque eu acho muito forte, muito açúcar. E para que acabar com a saúde delas, que elas estão comendo tão direitinho, amam legumes, amam. Então eu não quero atrapalhar o paladar delas, sabe? E comi escondido. E daí, conversando com a minha irmã, gente, elas não são boba. Elas vão perceber que tem algo esquisito, que a mãe tá desaparecendo e que tá comendo alguma coisa escondida. Então, a que ponto, sabe, nesses pequenos detalhes, eu tô sendo hipócrita, porque eu falo para elas, não que eu não falo, eu só não mostro para elas. Mas, e se eu falasse para elas, não pode comer isso, e eu tô comendo, seria uma hipocrisia da minha parte. Então, eu acho que as principais coisas que na fase adulta, jovem, adolescente, possa afastar o filho de Deus é justamente ver que os pais pregavam uma coisa e faziam outra. Sim. Os pais pregavam sobre paciência e perdiam a paciência. Os pais pregavam sobre comunhão com Deus, faça oração, estuda a sua Bíblia. E os pais não tinham comunhão, os pais não estudavam a Bíblia. Então, isso para mim, eu sabendo disso, eu me cobro ainda mais. Porque que ponto que eu tô deixando as minhas filhas verem eu em comunhão com Deus? A que ponto eu tô cobrando para elas não brigarem, não, porque uma delas, a Claire, perde a paciência e vai para cima. A que ponto eu não tô perdendo a paciência e tô dando um exemplo errado para elas, sabe? Então, a gente tenta, eu tento me policiar diariamente para ser um bom exemplo para as minhas filhas, para elas, quando elas crescerem, elas terem esse padrão. Porque agora, na idade que elas estão, o João já está em outra fase, né, amiga? O João já está com quantos anos? João fez 14. Nossa. Você acredita? Não. Nossa, eu tava aprendendo, tava indo pra escola, começando a aprender inglês esses dias. Foi, e agora tá com 14. E então, eu fico muito assim, porque nessas fases, a fase agora que as minhas estão, eu e o Wallace, os pais são tudo, sabem de tudo. Sim. Então, elas colocam a gente num patamar que é temporário, porque eu sei que daqui a pouco vai ter uma fase que a gente, minha mãe não sabe de tudo, minha mãe sabe algumas coisas. E futuramente, minha mãe sabe bem pouco, na verdade. E futuramente, na adolescência, minha mãe não sabe nada. Nada. Eu sei de tudo. É verdade. Então, é uma mudança de fase, uma mudança na relação deles, sabe, com a gente, que tentar manter esse brilho e admiração dos filhos pelos pais é um grande desafio. E uma das opções que a gente tem para manter esse brilho nos olhos, manter essa admiração dos filhos por nós, é sermos coerentes com aquilo que a gente fala para eles. Sim. Né? Isso é pregarmos uma coisa e agirmos. Sim. Né? Aí que entra aquilo que eu falei, né? Como que nós temos que mudar para passar a imagem correta de Deus. E eu quero, ele me fala uma coisa. Aqui ela dá alguns exemplos de como as crianças, como elas veem, o que elas pensam de Deus, né? Ela dá até aqui um exemplo, né? Que às vezes as crianças de 2 a 3 anos pensam em Deus relacionado com a natureza. Então, por exemplo, elas ouvem um trovão e acham que Deus está bravo. Um deles falou assim, a mãe falou que a igreja era a casa de Deus. E aí o menininho chegou na igreja, ficou procurando, e aí veio para a mãe e falou assim, mas onde que Deus dorme? Eu não achei a cama dele. Como que é aí na sua casa? O que as crianças falam? Quais a imagem que elas têm de Deus? É muita pérola, assim, sabe? Que eu queria anotar, porque senão a gente esquece. E aí tá um pouquinho entendendo mais sobre Deus, mas os trigêmeos ainda não. Então, o que eu tento fazer é não passar toda a enxurrada de conhecimento de uma vez, para o cérebro não, sabe?
Então, Trindade, agora que eu estou começando a falar mais a fundo da Trindade, que é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, antes eu falava Deus, e tem hora que a gente fala Jesus, né? Então elas ficavam meio confusas. Assim, Jesus é filho, mas Jesus é Deus. E ficava assim meio na cabeça delas, sabe? Não, eu falo. E daí elas falam muito, mas eu não vejo Jesus, né? Mãe, por que a gente não vê Jesus? Não, e eu falo também, a gente pode conversar com Jesus através da oração, a gente pode conversar de olhinho fechado, ao acordar, no carro, andando na escola, em qualquer momento. Não, mas Jesus não me responde, mamãe. Eu falo, e Jesus não responde a gente, né? Daí que veio aquelas oportunidades que a gente tem, né? Meu filho, quanto mais pertinho a gente está de Jesus, mais o nosso ouvido vai ficar afiadinho para ouvir a vontade dele. Então, sabe que tem crianças que às vezes fazem escolhas erradas? E quanto mais escolhas erradas a gente vai fazendo, mais longe vai ficando a voz de Deus, porque ela não está escutando. Então eu tento de forma lúdica ir explicando, mas é o fato dela falar que a gente não vê Deus, né? E meu anjinho que eu falo que o anjinho está protegendo e tal, mas por que a gente não vê? Elas ficam cismadas que a gente não vê. Quando eu falava céu, que a gente vai pro céu, aí vi esses dias que ela descobriu que não é na nuvem. Porque ela tá mais não quer. Ia todo mundo na nuvem. Ia lá no céu e a gente ia morar na nuvem. Ela falou, mamãe, mas eu vou sentir falta dos meus brinquedos. Também é muito normal nessa fase. Muito, muito normal nessa fase. Ai, será que lá no céu vai ter a comidinha que eu gosto? Será que lá no... Porque uma das imagens, assim, muito errôneas, eu diria, né? Que nós temos do céu é essa, né? Que no céu a gente vai ficar, assim, nas nuvens, né? Que não vai existir uma cidade, né? E a Bíblia descreve em Apocalipse a cidade santa. A cidade santa vai descer. A nova terra será aqui nessa terra. Então Deus vai restaurar essa terra como era no Éden. Então a gente vai ter tudo que nós temos aqui de forma muito mais linda, que nossos olhos nem imaginam, né? A natureza, os animais. Então, nos desenhos, né, muitas vezes colocam isso assim, né? Um anjinho sentado numa nuvem, tocando harpa. Aí a criança olha isso e fala assim, inclusive aqui no livro ela fala, ele dá esse exemplo, mas eu não vou poder sujar minha roupa, eu vou ficar usando só roupa branca. Eu não quero ir pro céu porque eu vou sujar minha roupa, minha mãe vai ficar brava. Então as crianças, elas têm essa imagem muito concreta. Como é importante nós passarmos a imagem correta, né? Então... Ela, mamãe, eu vou sentir falta dos meus brinquedos, eu vou sentir falta da minha cobertinha, eu vou sentir como se no céu não fosse boring, fosse tedioso, e não tivesse essas coisas. Eu falo, filha, foi uma coisa que você gosta muito, um brinquedo que você gosta muito. No céu vai ter uma coisa que é muito mais legal que isso, muito mais legal. O quê? Eu falo, eu não sei, ainda não fui. Muitas vezes me faltam as palavras assim para tentar explicar. Mas eu falo, mas eu te garanto que é muito melhor do que a gente consegue pensar. Muito melhor do que esse brinquedo. Com certeza. Não, será que é um brinquedo maior ainda? Meu, não sei. Com certeza vai ser uma coisa que você vai gostar muito mais. E daí, falando isso, dependendo da nossa abordagem, da nossa resposta, pode realmente criar uma bronca da criança com o céu. Então, a gente pode... Qualquer resposta que a gente dá pode realmente afastar. A criança não quer mais saber disso. Como realmente pode criar nela o desejo de ir para o céu, criar nela a vontade, a ansiedade no coração de um dia conhecer a Deus, de um dia estar no céu, de se preparar para estar no céu. Então, a gente é levado nessas oportunidades, assim, a gente pode estar colocando uma sementinha do bem no coração do filho ou não, dependendo da nossa resposta. Exatamente, dependendo de como a gente vai mostrar esse Deus, se ele é amoroso, se ele é bondoso, a criança vai querer conhecê-lo. Eu gostei desse exemplo também aqui, que as crianças muitas vezes, elas têm medo de que Deus a castigue.
porque elas querem agradar a Deus, né? Então ela dá aqui até um exemplo de um menininho que estava com o pai ali pescando, que estava com o pai no lago, e o menininho joga uma casca de banana no rio. E o pai fica bravo. Ah, você não devia, porque vai sujar o rio, não sei o quê. Aí nisso começa a chover, uma chuva terrível, eles têm que voltar para o acampamento. Aí o menininho super tristinho, né, na barraca, fala assim: tudo isso por causa de uma casca de banana? Ele achou que Deus mandou aquela chuva, aquela tempestade, como um castigo, porque ele jogou a casca de banana no rio. E como o pai o repreendeu, ele logo associou, né, com Sim. Deus, porque começou a chover. E é muito importante, ela enfatiza muito isso aqui, né? Sempre perguntar para as crianças o que elas estão pensando, o que elas entenderam. Sempre verificar com a criança, sempre perguntar. Nunca fazer cara de espanto, né? Surpresa. Mas sempre perguntar: o que que te fez pensar isso? O que te fez pensar assim? O que te faz pensar assim de Deus? Né? Para poder entender o que raciocínio que a criança está tendo que chegou àquela conclusão. E aí você consegue, dessa forma, explicar a forma correta, né? Direcionar para a forma correta. Sim. Nessa fase é difícil encontrar palavras que sejam É, lúdicas o bastante para a criança entender. Então a gente não pode jogar aquele bando de informação que a criança não vai ter maturidade para assimilar. é, Então, falando um pouquinho na linguagem dela, explicando de um jeito meio que desenhado, né? sim, Comparando com natureza, comparando com bichinhos, comparando com brinquedos, sim, algo que criança é bem visível, assim. sim. Foi até por isso que eu preferi desde o começo não não mentir para elas, né? Não esconder para elas o negócio do Papai Noel, de coelhinho da Páscoa. Tem pais que gostam dessa brincadeira. Eu gosto da brincadeira também, mas desde o começo eu falei para elas que, ó, é uma brincadeira, mas é o papai e a mamãe que vai comprar o presente, não é o Papai Noel. Então eu meio que deixei claro, assim, desde sempre, mas elas sabem que tem criança que realmente acredita, elas sabem de tudo, porque eu também não quero que elas arruinam, né? Sei lá, se o pai não quer Sim, que fale e tal. Isso vai de cada pai, mas eu tento sempre falar a verdade para elas, porque na minha cabeça, a minha lógica seria, se eu falo e eu prego tanto que Deus existe. Quem sou eu para ficar falando que o Papai Noel existe e daí elas crescem e vai falar, peraí, de tudo que a mamãe me falou, nada existe. Não existe duende, não existe Papai Noel, não existe coelhinho, não existe... Só Deus existe? Por que que de todas as coisas que ela me contou, só Deus existe e as outras não? Então, na minha cabeça, eu pensei assim, por que eu vou enganar as minhas filhas, mentir para elas, né? Ou enganar e esperar elas perguntarem para daí falar a verdade? Por que eu vou fazer isso? Quem me garante que no futuro elas não vão duvidar da existência de Deus, porque elas confiaram tanto em mim numa fase de crescimento, na primeira infância, e eu não soube, né, falar. Então, quem me garante que elas vão duvidar da existência de Deus, sabe? uhum, Então, não julgo quem faz. Eu tenho amigas que brincam com isso, né, já há anos, mas para mim eu preferi não fazer pela sim. possibilidade de um dia elas me questionarem. Por que que você falou pra gente que existia então, Uhum. No né? que mais será que a minha mãe mentiu para É, mim? Eu não poderia concordar mais, porque aqui foi a mesma coisa comigo também. Eu nunca menti sobre esses personagens, sempre falei que não existiam em tudo, mas que, né, pode curtir de forma lúdica, mas né, coloca cada coisa no seu lugar, porque realmente depois pode vir essa questão, mas minha mãe mentiu disso, disso, disso. Será que ela tá mentindo de Deus também? é. Então, eu penso exatamente igual você. Então eu tento sempre abordar, sempre falar pra ela, quando ela me pergunta, eu não vou mentir, mas eu não gosto de ficar falando de morte. Eu acho uma palavra Uhum. muito forte. Então tem coisas que eu tento evitar falar, mas eu não vou mentir pra ela o que foi que a gente estava. Eu estava ensinando a lição com elas da escolinha.
E daí fala de Davi e Jonas, e Jonatas, e Samuel, o rei Samuel, queria matar Davi. Daí, eu acho que é uma coisa forte ainda para falar com as trigêmeas. Então, eu não queria falar que o rei Samuel queria matar, né? Sim. Então, daí eu falei, não, ele queria fazer coisas muito maldosas com ele. Então, eu tento, sabe, amenizar. O pouco que eu vou vendo que elas vão amadurecendo, eu vou falando, apesar de que elas já sabem, ele queria matar, não sei o que, já sai essa palavra, mas eu tento evitar ao máximo algumas coisas. Então, às vezes não é mentir, a gente é honesto, mas às vezes a gente Não, é. abranda. Isso é de acordo com a fase, A né? Você está fase. acompanhando a fase É, de maturidade delas. Isso é é. E eu, corretíssimo. Deixa eu te perguntar, você está perto do seu roteador? Porque o seu vídeo está travando bastante, amiga, para ai, te ouvir. tô, peraí. Você tá perto da internet aí, tudo? Ah, eu vou ter que minimizar pra ver. Porque eu tenho dois roteadores, eu vou ter que ver qual roteador que eu tô. E daí, nessa, ele minimiza. E daí vai me pausar. Então, espera um minutinho que eu vou pausar o meu vídeo pra tentar ver qual internet que eu tô. Não, mas então deixa, dá para te ouvir. É Tá? só a imagem que não, a imagem fica travando. Mas tudo bem. Tá muito ruim? Não, ela trava só, sabe quando fica assim congelando? Aham. Ai, que Aí, horrível. mas dá para, mas tá dando para te Tá. ouvir bem. Se atrapalhar no áudio, atrapalhar alguma coisa, me fala, que daí eu pauso aqui pra ver Tá. qual rede que eu tô. Porque aqui a Não, gente tem o rede. áudio tá ok. É só a sua imagem mesmo que vai ficar meio travadinha. Ai, Amiga, outra parte que ele fala aqui, que querer agradar a Deus porque o amamos começa com querer agradar a mamãe e o papai porque o amamos. E aqui começa a nós, os pais, começarmos a ensinar as regras de Deus para as crianças. Né? A necessidade de Jesus ter vindo morrer por nós, as regras, né? Os mandamentos de Deus. Então, a importância de nós enfatizarmos, né? Ensinarmos a criança que nós agradamos a Deus, porque é assim que nós mostramos amor a Ele. Então, que nós o obedecemos, nós guardamos os seus mandamentos, porque é uma resposta de amor. E aí ela fala que nós podemos usar a natureza para isso, né? Para descrever a natureza, mostrar as regras que tem na natureza, né? Deus é um criador de regras, né? Regras, a lei da gravidade, translação, rotação, várias leis, né? Da física aí. Como que você passa isso para as meninas, assim, das regras, dos mandamentos de Deus? Então, por exemplo, aqui ela dá por exemplo, o sexto mandamento, né? Não matarás. O que esse mandamento está querendo dizer? Que a vida é importante, que Deus se importa com a vida. Então, como passar essas regras, esses mandamentos de Deus para as crianças da forma correta? Nós fazemos isso porque nós amamos. Assim como nós obedecemos o papai e a mamãe, porque nós amamos a sim. mamãe, nós amamos o papai, por isso que a gente obedece o que eles nos pedem. Como que tem sido isso aí para você? Nesse capítulo ele também fala, ele aconselha a focar muito no faça e não no não faça. Então, Isso. nos mandamentos, seguindo assim, nos mandamentos, eu tenho que conversar com as meninas e às vezes eu tenho que focar nisso. Olha, a gente tem que falar sempre a verdade. Não, vamos falar sempre a verdade, não vamos mentir. Então, ao invés de falar não minta, eu falo fala a verdade. Então, eu Sim, tenho legal. que jogar assim. Às vezes Sim. dá certo, às vezes na hora da confusão ali não fala e depois eu podia ter falado melhor. Mas já foi. Da próxima vez é melhor. E daí eu tento assim levar sempre. Elas estão conhecendo agora um pouquinho dos 10 mandamentos. Elas sabem que tem coisas que a gente não come, tem carnes que a gente não come. Elas sabem que o sétimo dia pra gente é especial.
sabem, né, respeitar, vamos respeitar o papai e a mamãe, a gente tem que respeitar. A Lana, ela é mais assim, avoada e de todas é a que mais, às vezes, na hora da raiva, quer subir a voz, quer, sabe, falar assim e desrespeitar. Então, na hora, a gente já tem que colocar ela no lugar dela. Falar, não, filha, respeita. Lembra que eu sou sua mamãe, eu não sou sua irmãzinha. Mamãe pode ser sua amiga também, mas primeiro eu sou sua mamãe. Para ter essa diferença, essa, sabe, hierarquia dentro de casa, que é importante ela entender que tem pessoas que ela deve mais respeito que outras. Eu tento ensinar. Aqui eles têm muito costume de chamar você, você. Eu tinha o costume de chamar meu pai e minha mãe de senhor, senhora. Mas Eu também. eu entendi que isso é meio cultural, é meio meu costume. Eu tento passar para as meninas, apesar de que elas deixam às vezes se levar, porque toda criança fala você, mas eu sempre não chama senhor e senhora. Só para ter essa noção que a pessoa, né, é um pouco, requer um pouco mais de respeito. Então, a mesma coisa, reverência. Eu tento ensinar para elas que a igreja é um lugar de reverência. Então, a gente pode correr aqui fora, pode correr em casa, mas tem lugares, na cozinha, se você correr, é perigoso você se queimar, é perigoso você derrubar alguma coisa. Tem lugares que você não é adequado você correr, e assim como na igreja. A igreja você não vai se queimar, não vai pegar fogo, mas você precisa de reverência. Então, eu tento ensinar um pouco essas coisas para ela. Nesse capítulo, ele também comenta sobre como que, às vezes, cada perfil de pai é, é um Deus que a criança imagina. Então, às vezes, igual do exemplo que você citou do menino, que trovejou, e daí o menino já imaginou, nossa, Deus está castigando. Às vezes um pai tem casos e casos, famílias e famílias, mas de modo assim, generalizando, a grande maioria de pais autoritários, o filho tende a ver tende a ver Deus como um Deus que castiga. Né? Então, o pai está sempre carrasco, sempre brigando. Então, a pessoa não tem aquele exemplo, aquela ideia de um Deus acolhedor, de um Deus que me consola. E ele começa a ver mais um Deus que faz trovejar, um Deus que faz vir tempestade, um Deus que né, culpa esse Deus por coisas que não são por culpa de Deus, entendeu? Sim. E isso vai para a fase adulta também. Essa pessoa culpar as circunstâncias da vida, acabar culpando a Deus por isso. Então, é muito... O jeito que a gente trata vai interferir diretamente na percepção de Deus nos nossos filhos. Sim. E o livro fala muito sobre isso. Eu tento também ver sobre consequências. Que muitas vezes, se minha filha, se eu falar para ela, não pula na cama, não pula na cama, ela pula na cama, ela cai e rala o joelho, bate o joelho, vai chorar, vai machucar. Eu vou consolá-la, eu vou estar do lado dela, mas não tenho o que fazer para sarar o machucado. É a consequência da desobediência dela, é aquele machucado. O que eu posso fazer é fazer o curativo, ficar do lado dela ali, esperar parado, dar um abraço, acolher no choro. E a mesma coisa com Deus. Então, os 10 mandamentos estão aí para guiar a gente, para instruir a gente no caminho que a gente tem que seguir. E se a gente desobedecer, coisas ruins naturalmente vão acontecer. Não é porque Deus se ausentou da nossa vida, não é porque Deus castigou a gente, mas é uma consequência das nossas escolhas que acabam dando aquele resultado. Então, não é o Deus nos castigando. Entende? Eu vejo muito, muito isso. Nunca consegui enxergar ao lado de um Deus carrasco. Apesar de que Deus, sim, devemos temer a Deus, Deus é poderoso, mas Deus quer o nosso bem. Sim. E Ele não pode se abster de nos ensinar uma lição. Sim. E eu acredito que sim,
apesar da gente desobedecer, de coisa ruim poder acontecer com a gente, Deus vai estar do nosso lado, Deus vai esperar o nosso machucado sarar, vai, né, esperar a gente se recuperar, e Ele pode fazer daquela situação ruim, transformar aquilo em coisas boas também. Então, às vezes alguém me vê caído ali, simpatiza comigo e fala, gente, eu também caí, e nessa pode formar uma amizade, a gente pode servir de testemunho. Então, coisas boas podem acontecer de situações ruins. Eu também acredito muito nisso. E Deus vai estar com a gente, mas isso são consequências das nossas escolhas, não de um Deus castigador, né? Perfeito. Isso que a Kelly mencionou, ela passa bem rapidamente aqui, porque teve um capítulo dedicado só para isso, que foi o capítulo 3, que ela fala desses 4 estilos de paternidade: o autoritário, o negligente, o permissivo e o firme. Então, se você é autoritário, a criança ela vai ver a Deus como autoritário. Se você é negligente, a criança vai ver a Deus como negligente. Permissivo, a forma correta, o estilo correto, que é o estilo firme. Que ele é firme quando tem que ser carinhoso, amoroso, disciplina, mostra o caminho. Então, assistam a live 3 com a Rebeca, que a gente fala, aí a Rebeca fala muito bem sobre esse capítulo 3, porque além de tudo ela é psicóloga, então ela descreveu cada estilo de paternidade, como isso afeta a criança em ela ver a Deus, as consequências disso. Então aqui ela cita o autoritário, né? E ela cita o capítulo 3 para voltar lá e reler. E ela fala exatamente isso, né? Crianças bem pequenas veem a Deus refletido no espelho da vida dos pais. Como não podem ler sobre Deus por conta própria, suas ideias a respeito de Deus são formadas por relacionamentos humanos. E eu achei muito interessante isso aqui que ela falou. Ao longo da vida, quase sempre carregamos o remanescente da imagem que nossos pais nos deram de Deus em nossos primeiros anos. Mesmo depois de adultos, quando a gente conhece a Deus por nós mesmos, através do nosso relacionamento, da Bíblia, nós ainda carregamos um remanescente, uma memória daquele Deus que os nossos pais passaram para nós. Você percebe isso, a maneira como os teus pais te ensinaram, passaram Deus para você? Você ainda tem essa imagem? Essa imagem mudou? Como que é? Não, ainda tem. Esse fato de eu não conseguir enxergar Deus como um Deus que castiga, eu acho que veio muito da minha criação, veio muito dos meus pais. Porque eu conheci outras crianças na minha pré-adolescência, juventude, que não tinham essa mesma visão. E foi aí que eu falei, mas gente, pensava, né, comigo, Deus não castiga. E eu lembro de eu perguntar para os meus pais, mãe, Deus castiga a gente? Eu tenho memória de eu fazendo essa pergunta, porque esse não foi o Deus que eu conheci, o Deus que meus pais me ensinaram. É um Deus muito amoroso, é um Deus muito amoroso, um Deus que nos acolhe, um Deus paciente, que está do nosso lado, que nos ajuda. Esse foi o Deus que eu conheci. Então, com Sim. certeza, isso teve muita influência na criação. E foi muita sorte a minha ter crescido assim com essa base. Ao mesmo tempo eu vejo que me parece que você teve pais firmes. Depois vê lá a live 3 e vê se eu acho que você vai ver seus pais se encaixando nesse estilo de paternidade, que é o estilo correto da paternidade, que mostra uma imagem correta de Deus. Meus pais eram firmes, educava, corrigia quando precisava corrigir, sabe? A gente tinha primos que fugiam de sentada, que fugiam da... A gente não... Meus pais sempre explicaram pra gente nunca fugiu de um castigo, ou de uma bronca, ou de nada. A gente esperava, porque era sempre um diálogo. Sim. Não era levado, assim, pela flor do momento, pela explosão, pelo impulso de educar e
sabe? Alguma coisa do tipo. Então foi aquela coisa sempre conversada, sempre uma reunião em casa, sempre trocas de informações. E isso com certeza está diretamente ligado na pessoa que eu sou hoje, que a minha irmã também é hoje. E graças a Deus pelos meus pais, que conseguiram dar essa base, sabe, assim, pra gente. Sim, Eu sim, tento ser uma pessoa com quem meus filhos possam lembrar no futuro com alegria, sabe, na infância. Tento ser paciente, eu quero ser aquele pai que fala, minha mãe deu o máximo, meu pai também, eles, sabe, eu não quero ser responsável pelos traumas que meus filhos possam ter, possam sim, carregar, que todos nós temos algum trauma sim. ali para, né, é, superar. E eu não quero ser usada para nenhum tipo de trauma na vida das minhas filhas. Então eu quero que elas tenham boas lembranças, não que elas tenham de alguém meio carrasco, sabe? Alguém que não soube educar, que não soube conversar, que na hora que podia ter acolhido, virou as costas, que não deu carinho bastante. E é muito difícil. Quanto mais a gente lê, quanto mais a gente estuda, mais a gente se cobra, porque a gente vai tendo noção das teorias do que seria melhor e da nossa incapacidade em ser tudo aquilo que a gente deveria ser. Então, uma constante, eu acho que nenhuma crítica que a gente possa ouvir vai doer tanto quanto a crítica que nós mesmos já nos fazemos. Com E é difícil. certeza. Pelo menos aqui eu sou a minha principal crítica. Eu tô Não, sempre, sabe, me criticando e falando, não, nossa, eu devia ter feito isso, nossa, não foi bastante, não foi suficiente, nossa, não devia ter agido desse jeito, dessa maneira. Então é constante. é, Mas é. nesse capítulo que Hum, a gente leu, também fala, tem uma parte que fala diferenças de menino e meninas. A forma é, como que enxergam a Deus. Essa parte de menino eu não vou poder contribuir, daí é contigo. Mas aqui em casa bateu muito, assim, hum, pelo menos com as meninas. ah, Menino normalmente é o poder, é, meu Deus, como poderoso, capaz, né, de é, milagres. Aqui elas veem realmente com um Deus carinhoso. Elas enxergam o céu como um lugar com bichinhos. E elas têm aquele amor pelos bichos e pela natureza. Então elas estão nessa fase ainda de enxergar a Deus, de enxergar o céu como algo leve. Então, sim, sabe, elas brincam às vezes, né, de gatinhas com superpoderes e não sei o quê, mas quando fala com Deus, elas enxergam Deus como um pai bondoso, como alguém que vai abraçar elas, que vai contar história. É esse Deus que elas enxergam. que Como que era com lindo. o João, quando o João era... Esse Deus acolhedor, né? O João é o típico menino mesmo, é aquele Deus com poder, com autoridade, e que ele pode fazer todas as coisas, ele é poderoso. É esse Deus que tem a ver com essa força do homem, né? Força do menino. Então, ele já não tem essa visão mais do lado das meninas, né? Que é esse Deus próximo, acolhedor, carinhoso. Mas aí tem aquele salto, né? Que é a mudança que a criança vai tendo de Deus conforme ela vai crescendo. Então, hoje ele tem 14 anos e eu gosto muito dessa frase que ela fala aqui, né? Que Deus, ele tem apenas filhos, ele não tem netos. Então, a criança, ela tem que sair desse lugar de neto, porque ela tá sempre assim, você tá fazendo essa intermediação entre ela e Deus, né? Então, o momento em que eu preciso começar a tirar meu time de campo para que o João começasse a desenvolver o relacionamento com Deus por ele mesmo, de filho. Hum, Então, essa imagem, né, da autoridade de Deus. Então aí começa a mudar mais, porque além de ver esse Deus poderoso, ele também começou a ver, né, esse Deus também carinhoso, que está com a gente em todos os momentos, que às vezes vai responder a oração positivamente, às vezes não. Porque aqui ela fala isso, né? Que a criança pequena, bem na idade aí das trigêmeas, Deus pode tudo.
Deus é mágico, elas não têm dúvida. Deus pode parar a chuva, Deus pode consertar minha boneca, Deus simplesmente pode. Já na idade do João, ele já sabe, Deus pode, mas nem sempre Deus vai atender a oração como nós queremos. Às vezes ele vai falar sim, às vezes ele vai falar não, às vezes ele vai falar espere um pouco. Então ele já tem já desenvolveu essa maturidade espiritual, né? Que na primeira infância a criança não tem, ela crê em tudo, é uma fé ousada, né? Ela fala em outro capítulo, é uma fé ousada, ela não tem dúvidas. Deus vai resolver isso aí. Então agora ele já vê, né, o mundo, as consequências do mal. Essa, desculpa te mas Não, só pode falar. pegando nesse assunto, essa fé ousada perdura às vezes um pouco. Conforme a gente vai crescendo, que a gente vai ficando, vai duvidando da capacidade de Deus. Porque a gente entende que Deus, sim, não, espera um pouco. E daí logo se não aconteceu é porque não, Deus não quer. Ou não é para ser. E daí a nossa fé muitas vezes vai deixando de fortalecer. Aconteceram várias coisas na minha infância que eu ficava assim, sabe? Tem uma coisa que eu falo assim, mas toda vez que eu lembro me arrepia. Porque é difícil até para mim acreditar hoje, como adulto, que aconteceu comigo. Mas quando eu era criança, a minha mãe teve tipo um evento na minha cidade, num parque gigante. E daí nesse evento tinha um palco e tinha várias atividades para criança e tinha milhares de crianças. E tinha tipo um negócio gigante assim com sorteio e eles iam sortear a bicicleta. E eu lembro que minha mãe sentada assim escrevendo o seu nome no nosso cupom, cupomzinho para colocar lá, né, na urna. Sim. E daí eu andava a colocar o meu nome, o nome da minha irmã, colocar na urna. E daí eles começaram um sorteio. E minha mãe tinha outros papéis, então ela preenchendo. E daí começaram, chamaram um menino. E eu tinha certeza que eu ia vencer. Eu tinha muita certeza que eu ia ganhar a bicicleta. Muita. Eu estava muito convicta. E chamaram o nome de um menino. Eu falei, mas como? É só, sabe uma certeza, assim, absurda? Gente, mas sou eu, mas eu tenho certeza que a bicicleta é minha, eu tenho certeza. E daí chamaram o menino não apareceu. Fizeram, vamos sortear de novo. Chamaram o nome de outro menino. E daí o menino apareceu, foi lá na frente. Daí eu esperando, mas que estranho, porque eu tenho certeza que essa bicicleta é minha. E minha mãe lá, fechando o cupom, e eu ali do lado olhando assim, sabe? E daí eu lembro desse menino que foi lá na frente, cadê o comprovante? Ele não tinha um comprovante. E daí nessa o menino saiu, e nessa eu ouvi meu nome muito claro, que era ele. Eu sabia que era eu sabia. E eu fui para a escada. E daí tinha segurança, assim, na escada do palco, era um palco gigante. O moço, me chamaram. E nessa minha mãe lá, cadê a Karen? Cadê a Karen? E preocupada. E daí chamaram meu nome. Dele que só então que chamaram meu nome. Não tinham chamado meu nome até então. E eu pedindo licença para segurança, deixar eu subir na escada porque tinha chamado meu nome. E minha mãe assistindo lá na frente, ela me viu conversando com segurança, vindo. Só então que chamaram meu nome dela, viu essa cena. Eu tinha tão certeza que eu tinha escutado tão claro, ouvindo. Uau! E daí então, ele me liberou. E daí lá na frente falei, cadê o comprovante? Eu falei, tá com a minha mãe, porque nem comprovante eu tinha. Eu deixei ela e fui lá, porque eu ouvi meu nome e subi a escada. E daí ela foi e levou e eu ganhei a bicicleta. Uma super bicicleta na época. Mas eu lembro dessa fé inabalável, assim, sabe? Que Deus pode, que eu tenho certeza que vai ser meu. Eu tenho certeza que Deus vai curar a minha irmã quando o rim dela quase parou. A gente tinha certeza que aconteceu um milagre. E várias situações da vida a gente tinha uma convicção, uma certeza que conforme a gente vai crescendo, infelizmente essa fé não é tão firme como é na infância. E é uma coisa, é a coisa mais linda, criança que tem a oportunidade de exercer, de conhecer a Deus na primeira infância e poder exercer essa fé dela.
que é realmente um presente, é um contato com Deus, sabe? Tão próximo, porque é tão sincero o coração de uma criança se abrindo com Deus, de pedindo as coisas para Deus, é tão, sabe, desinteresseiro, É, se é que seja essa uhum, palavra, sabe? É tão sim, puro, sabe? É uma é, entrega tão sem querer nada em troca, querer ficar perto de Deus, querer saber de Deus. É tão puro que é uma oportunidade muito grande. Nós, como pais, passarmos isso para os nossos filhos e vermos eles exercendo essa fé é, sim. com Deus, sabe? É uma grande oportunidade. Não deixar essa fé morrer, né? Porque Não eles já deixe. nascem com essa fé. Eles já nascem com essa certeza, com essa convicção, com essa confiança. Muitas vezes nós que minamos, nós que acabamos isso neles. Então, como é importante a gente alimentar essa fé, alimentar essa confiança em Deus, de que mesmo em meio às dificuldades, Deus vai estar com a gente, que é outro ponto que ela coloca aqui, né? Você separou para falar sobre isso? Deus durante as dificuldades? Como a gente explicar para a criança onde está Deus quando coisas ruins acontecem? A gente ainda não, aqui em casa pelo menos, a gente ainda não passou, como a gente está longe da família, então eu perdi minha avó ano passado, mas eu ainda não falei, as meninas nem conheceram minha avó. Então Uhum. elas ainda não têm esse contato, assim. O que elas conhecem de coisas ruins é um machucado no joelho, Sim. sabe, às vezes. é, e eu falo também, né, sobre dar valor nas coisas, que nem todo mundo tem um pratinho de comida na mesa. Então, nesses momentos que elas estão começando agora a se questionar por que não é para todo mundo? Por que não é todo mundo que tem comida na mesa? Sim. Por quê? E daí, a partir de agora, sabe, a gente vai começar a entrar na fase que elas vão se questionar o porquê de Sim. muitas coisas, o porquê que coisas ruins acontecem. Então, eu já tenho estudado, me preparado para quando chegar esse dia, mas a gente ainda não chegou aqui em casa. Para eu Sim. estar É, preparado para é, explicar por quê. sim. Explicar, né, a origem do pecado, que o pecado, o mal, né, não nasceu no coração de Deus, não foi desejo, vontade de Deus, né? É, e onde está Deus quando nós sofremos, né? Onde está Deus quando coisas ruins acontecem? E aí ela Isso fala a assim, gente já Deus está explicou. do nosso lado. Né? Oi? Isso a gente já explicou quando eu explico do Jardim do Éden, que foi escolha da Uhum. Eva conhecer o mal, conhecer a diferença entre o bem e o mal. Foi aí que o mal entrou no mundo. E daí aí a gente explica um pouco, elas não perguntam muito sobre, mas parte da gente explicar para elas nessa fase. Então, parte da Sim, gente, né, mostrar para elas, ó, nem tudo vai ser do jeito que a gente quer. Nem sempre, sabe, vai dar tudo certo. Mas Deus sim, vai estar com a gente, não importa a situação, Deus vai ajudar a gente a exato. superar. E É isso mesmo. a gente tenta sempre falar em vários momentos do dia, assim, sabe? Para elas Sim. entenderem de uma forma bem lúdica mesmo, sabe? Bem nas pequenas coisas, assim. Isso, é isso que ela fala aqui, né? Então, onde está Deus nos momentos ruins, quando tragédias acontecem, quando sofremos? Então, Deus está exatamente aqui do nosso lado, né? Ele se importa com a gente, ele nos ama, ele sente a dor do nosso coração. Então, sempre colocar que Deus está do nosso lado, que Deus está ajudando, que Deus está confortando, que o pecado não foi ideia de Deus, o mal não é ideia de E Deus. falando nisso, Hum, uma parte também desse capítulo que ela fala é que criança expressa seus maus, seus pensamentos e às vezes elas falam coisas que podem machucar, falar, ai, quero que morra, quero que não sei o que, ah, não quero isso, você não é minha amiga. Elas quando brigam, você não é minha amiga mais. Que agora elas estão nessa fase. E daí como elas são muito, então às vezes tem duas amigas aqui, duas amigas lá, ou às vezes tem três amigas aqui e uma sem nenhuma amiga lá. E daí vai da gente explicar que não é não é o pé da letra, elas não querem que ninguém morra, elas não querem que ninguém. é. Ai, não, não sou, não, ela não quer dizer isso.
Então, daí vai a gente interferir e explicar para elas que essas palavras, elas não estão necessariamente tentando dizer ao pé da letra daquilo, elas estão só expressando a dor delas, porque tudo é uma tempestade num copo d'água pra gente, né? Pra elas é muita coisa, pra gente não é nada. Ai, tá chorando porque tá sentada na cadeira, a gente tem o car seat no carro, duas sentam aqui, duas aqui. A Lana esperneava quando eu sentava ela atrás. Porque ela não queria dormir. A Lana é só uma cadeira. Então, o que pra gente era só uma cadeira em um lugar, pra ela era o fim do mundo. Então, a partir do momento que eu entendi que aquilo era importante para ela e que eu descobri o porquê dela querer sentar na frente, era porque a Ivy estava na frente e ela queria sentar do lado da Ivy. No momento que eu mudei a Ivy, coloquei a Ivy sentar atrás, a Lana mudou. Ela só quer sentar atrás. Porque o objetivo dela era, mas ela não sabia expressar, ela não sabia dizer que era por causa da Ivy. Ela só falava, só chorava, era uma briga para colocar o cinto. Então, elas não sabem muitas vezes se expressar, falam o que está na cabeça, o que está sentindo, e a gente tem que meio que tentar entrar no mundinho delas, tentar compreender pela perspectiva delas, das crianças, para você entender a situação e conseguir ajudar. Então, muita dessa parte que ela fala, que ela comenta disso, de as crianças às vezes falam uma coisa que eles não estão querendo dizer aquilo, cabe a gente, né, ensinar elas como agir, a ter o controle também das coisas. E a tentar tudo colocar Deus nos pequenos detalhes, assim, sabe? E eu acho que colocar Deus em todas as situações ajudam ela a ter comunhão com Deus em todos os momentos da vida. Então, sempre lembrar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, a razão de tudo, a razão das coisas serem como são, de tudo existir. Eu acho que é um bom testemunho que a gente pode dar para os nossos filhos. Com certeza, colocar Deus em tudo, né? Não só no momento do cultinho ali, da família. A gente ainda vai fazer uma live sobre como fazer o culto com as crianças, o que usar, como fazer, quanto tempo, enfim. Mas não é falar de Deus só naquele momento, mas durante todo o dia, né? É a rotina espiritual, colocar Deus em todas as coisas. Olha como você está crescendo, Deus está te ajudando a crescer. Nossa, seu dentinho caiu, vai nascer outro dentinho. Deus está cuidando de você. Olha só as digitais do seu dedo. É diferente de cada uma das suas irmãs. Você é única. Olha como Deus te fez, né? Especial e tudo. Essa parte que você falou, né? Muitas vezes as crianças podem se culpar. Porque quando elas... porque eu queria que minha amiga... né? Quando elas desejam alguma coisa assim, elas falam sem... né? Elas não desejam, na verdade, mas elas falam alguma coisa ruim e depois aquela coisa ruim acontece. Elas podem se sentir culpadas. Então, aqui a autora fala que a gente sempre tem que reforçar. Então, por exemplo, a mamãe ficou doente, mas por causa disso, disso, disso. A mamãe ficou doente por causa disso. Você não tem culpa. Porque é muito fácil, né, de eventos, elas associam duas coisas e se culpam. Ah, eu fiquei brava com a minha mãe ontem e hoje a minha mãe apareceu doente. Minha mãe ficou doente por minha causa. Então, a gente sempre tem que estar atenta a isso, falar, não, filho, você não tem culpa. Sempre o que ela sempre reforça aqui, perguntar o que a criança está pensando. Né? Então, a mamãe ficou doente por causa disso, porque eu peguei chuva, então eu fiquei resfriada, você não tem culpa. Tudo Isso é eles muito acham que é importante. por culpa deles, né? Tudo eles Pais, acham que é culpa pais deles. se separando e brigando. Eles acham que a culpa é deles. Eles acham Sim, que eles são o motivo dos pais estarem brigando. exato. Então, mãe doente, toda situação, eles sempre voltam, né, para si e na cabeça da criança, na visão que eles têm, eles são a razão de estar acontecendo essas coisas
difíceis Isso é muito comum. Principalmente esse exemplo que você deu de divórcio, de separação, é muito comum a criança se culpar. Então, como é importante os pais falarem, né, que a criança não tem culpa, que, né, explicar de acordo com a idade da criança que foi uma decisão que tem a ver com os pais, não tem a ver com a criança, porque é muito comum isso acontecer mesmo. Sim, até doença que pode chegar na família. Sim. Quando a criança é pequenininha, mesmo que a criança não externe isso, sabe? Os pais já podem ir falando, olha, o motivo, né, da mãe, do pai estar passando por determinada situação, problema financeiro ou alguma crise na família, né? Sem a criança expressar, é bom a gente já explicar, como você falou, que ele não é a causa daquela situação. Sim. E no capítulo também eu gostei uma última parte ali que eles falam que é que eles ensinam formas da gente colocar Deus na rotina, que é o que a gente falou, tentar usar vários momentos do dia para falar de Deus. E ele fala também atividades que a gente consegue fazer com as crianças para colocar Deus na rotina, para não colocar Deus só aquela coisa, ai, tem que estar na igreja, tem que estar não sei o quê, maçante, sabe? Que criança que vai gostar de ser obrigada a fazer tudo aquilo, que criança que vai amar Deus a longo prazo, sendo obrigada a ir para a igreja, sendo obrigada a ler a Bíblia, sendo obrigada a escrever, a fazer alguma coisa. Ela tem que ter o gosto para aquilo. A gente vai na igreja, ir na igreja tem que ser algo que ela deseja e aguarda ansiosamente a semana inteira. E vamos, filha, vamos criar expectativa e colocar esse desejo ao ponto dela querer ir por si só. O dia que o pai está doente e não pode ir, o filho sinta falta. Sim. Estudar a Bíblia porque ela gosta daquele momento. Ela gosta de ler, ela gosta de estar com a família junto, gosta de ler. Fazer uma atividade, um desenho de Deus, pintar, sabe? Sim. Jogar uma gincana, porque ela tem um gosto pelo aquilo. Aquilo nunca foi um dever, nunca foi uma obrigação, mas sim ela tem o desejo, partiu dela aquela ideia. Muitas vezes eu tenho ideia de fazer alguma coisa, tenho ideia de fazer o culto, alguma coisa, mas eu deixo elas pedirem, sabe? Nossa, hoje o dia começou diferente. Então, mamãe, vamos fazer isso? Vamos fazer a lição? Mamãe, a gente não leu a Bíblia. Mamãe, vamos cantar? Então, eu deixo elas pedirem também, sabe? Para ver o quão esse desejo está crescendo no coração delas. Sim. Então, a partir do momento que um pai torna a igreja ou torna as coisas espirituais um fardo, aquilo vai ser um fardo. Sim. O filho, a longo prazo, não vai querer levar aquilo adiante. Porque aquilo realmente não está no coração dele. Então, se a gente colocar de forma lúdica na igreja, na hora do culto, às vezes, para uma criança, quanto menor o culto não está na linguagem da criança, ela não vai entender aquilo. Então, o que ela pode fazer para se distrair na hora do culto? O que ela pode fazer para aproveitar? Tem vários joguinhos de papel que você pode pegar. Eu, quando era criança, fazia isso. Colocava várias palavras. Deus, oração, joelho, Bíblia. Toda vez que o pastor falava uma dessas palavras, eu anotava. E a gente sorteava eu e minha irmã. Cada um escolhia uma para dizer que o pastor vai falar mais. Eu acho que ele vai falar mais a palavra de Deus. Eu acho que vai falar mais a palavra de Jesus. Toda vez que o pastor falava, a gente anotava um pãozinho. E depois via quem ganhou. Ou se batia os mesmos números uma com a outra. Sim. Então, são coisas que dá para fazer de acordo com a idade, sabe? Então, tentar tornar as coisas divertidas. Se você fizer um culto familiar só com música séria, a criança senta assim de um jeito mais esquisito, você já briga. A criança fala um verso. Não é assim. Torna aquela coisa laçante, sabe? Aquela coisa todo mundo sério. Não pode ter brincadeira, não pode ter riso na hora do culto, não pode ter uma coisa isso, a criança não vai esperar para a hora do culto com desejo. A
criança vai, ai, caramba, tá chegando a hora do culto, já sei que eu não vou poder rir, que eu não vou poder me divertir, que eu não... Então, é uma abordagem diferente. Então, vai muito dos pais tentar deixar de forma leve e colocar no coraçãozinho dos filhos o desejo, sabe? Cantar uma musiquinha. Criança é pequenininha, canta musiquinha para criança, para a idade dela, musiquinha que ela gosta, musiquinha de peixinho e história. Conta história na linguagem da criança, com mímica, com gesto, com desenho, né? É aquela coisa para A ela... criança nessa fase, ela é muito emoção, ela pega muito as nossas emoções. Se a gente fizer o culto assim, carrancuda, de mau humor, igual você falou, a criança não pode se mexer, e músicas tristes, e ela não vai querer aquele momento mesmo. Então, você até falou das musiquinhas, né? A última live foi com a Marla, é, Minha Vida é uma Viagem. Então, para quem não conhece o canal, tem um canal no YouTube, Minha Vida é uma Viagem, que tem várias musiquinhas que você pode usar no culto, musiquinhas, né, bíblicas, de historinhas e tudo. Então, é uma dica que você pode usar no... E a gente vai ter uma live para falar mais detalhes sobre isso, mas, Keren, como é importante isso que você falou, porque o culto é o momento que você está, de forma intencional, mostrando Deus para o seu filho. E se você tá, assim, nesse momento, é um momento triste, é essa imagem que ela vai ter de ter Deus, é essa imagem que ela vai ter do céu. Então, o quão é importante nós estarmos bem para ter esse momento com o nosso filho, para que seja um momento especial, que eles queiram participar, que eles anseiam. E ir na igreja no final de semana vai ser a cereja do bolo. A gente já passou a semana com Deus, a gente fez o cultinho, a gente leu a Bíblia, a gente cantou instrumentos musicais e tudo. E aí no sábado a gente vai celebrar isso, de ter passado a semana com Deus. Porque a verdade, né, amiga, é que uma vez na semana na igreja não vai ser suficiente para você ensinar seu filho a amar Jesus. Isso é todos os dias em casa. Então, é o motivo das nossas lives, né? Pra gente como ensinar isso em casa para os filhos. Porque a igreja deve ser essa cerejinha no bolo, né? Da semana, ter passado a semana com Deus. Sim. E não é cabe a nós passarmos essa educação para os filhos e não terceirizarmos isso. Porque se parar para pensar, a criança passa mais tempo na escola, vai chegar um momento, né, que ela vai passar mais tempo com os amigos do que com os pais. Sim. Então, a base familiar conta muito. Então, a gente dá esse testemunho nas pequenas coisas de forma mais natural e orgânica, porque a criança sente quando é uma coisa forçada, quando é uma coisa, sabe, que é ali só para aquele momento, que está falando, mas que não vive aquilo. Isso pode até funcionar naquele momento, na infância, enquanto a criança está embaixo do seu teto, mas não é uma coisa que vai perdurar para a vida inteira da criança, da pessoa. Então, quando ela tiver a oportunidade, ela vai ter um outro comportamento, ela vai deixar de ir na igreja, ela vai deixar de estudar a Bíblia. Agora, se a gente, quando teve a oportunidade, mostrou a importância que é, e mesmo sem a gente conseguir fazer sempre, se a gente consegue mostrar para os nossos filhos a nossa vontade de buscar a Deus e de tentar estar em comunhão com Deus, os filhos também vão tentar e vão buscar estar com Deus também. Sim. E eles vão querer ter aquilo que nós temos, né? Sim, acho que o maior presente que um pai pode ter é ver o seu filho crescendo, fazendo boas escolhas, sabe? Tomando boas decisões, andando em bons caminhos, com boas companhias. Isso é um desejo que todo pai quer para o seu filho. E isso só vai acontecer se a gente souber, na primeira infância, na segunda infância, educar os nossos filhos corretamente e darmos bons exemplos para eles, né? Então, é uma luta para nós. Uma luta que começa com a gente, né? Toda live a gente chega na mesma conclusão, que começa com a gente, com a nossa transformação, com a nossa mudança, com a nossa busca a Deus,
começa com a gente. Porque aí é isso que você falou, a gente vai passar de forma natural. Não vai ser forçado, né? E a criança só é pequena, mas ela não é boba. Ela pega todas as nossas incoerências, elas pegam tudo. E, amiga, tem mais alguma coisa que você separou para falar? Acho que a gente Ou abordou tudo. eu tô acompanhando aqui eu acho que eu acho que para finalizar, ela falou aqui, né, que para nós usarmos as histórias bíblicas, né, para apresentar Jesus, conforme os filhos vão crescendo, como eu disse no caso meu, né, que já está com 14, você vai expandindo essa ideia acerca de Deus, né? Porque esse Deus da infância, ele não é suficiente para a vida adulta. Então você tem que expandir essa ideia de Deus, né? Então, elas começam a compreender mais essas ideias simbólicas, né? Por volta dos 9 anos. Então, intencionalmente, você ajudar a ampliar essa compreensão de Deus. Então, através das histórias bíblicas, né? Então, por exemplo, né? Que Deus é o grande médico. Aqui tem os textos bíblicos, né? Salmo 147:3. Deus é como oleiro. Essas ideias, né? Deus como bom pastor, Jesus como bom pastor. Como assim um pastor? Porque o pastor cuida, né? O pastor, ele tá ali, ele cuida, tal. Então, essas ideias acerca de Deus, né? Também tem É isso. um livro que ela comenta, 52 Simple Ways to Teach Your Child About God. Que ela fala 50, eu não sei se é esse nome em português, mas é 52 maneiras de ensinar seu filho sobre Deus. Isso. Então, é um livro, ficou a dica, eu não li esse livro, mas me interessei. Porque são 52 formas de você apresentar Deus diferente. Então, é bom até ela dar exemplo de atividades que dá pra gente fazer todo sábado, pegar um jeito diferente e apresentar Deus de um jeito diferente. Muito legal, né? Eu vou deixar na descrição do vídeo, aqui na legenda, eu vou deixar o nome desse livro, o autor, e aí vocês podem pesquisar aí se tem em português, eu vou pesquisar também, porque aqui o livro ele foi originalmente escrito em inglês, né? Então, talvez não tenha, infelizmente, esse livro que ela sugeriu aqui em português, mas eu vou deixar na descrição da legenda. Gostei bastante da ideia, assim, sabe? De você conseguir apresentar Deus de várias ilustrações diferentes. Sabe? Muito legal mesmo. Amiga, alguma última mensagem que você gostaria de deixar? Eu te agradeço muito por você ter topado, por você participar dessas lives, né? Participar da live 7. Ao total serão 18 lives. E eu te agradeço pelo seu tempo. Eu sei como seu tempo é corrido, dividido, né? Entre marido, casa, 4 filhas. E você dedicou um tempinho aqui para passar um pouquinho do que você tem vivido, um pouquinho do capítulo do livro. Te agradeço, oro e desejo que Deus continue te abençoando, abençoando as meninas, que elas sejam testemunhas do amor de Deus por onde elas passarem, da educação maravilhosa que você tem dado a elas, você e seu marido. E como que você finalizaria aí? Qual mensagem você gostaria de deixar? Obrigada, primeiro, pelo convite. Foi um prazer estar aqui e poder falar de Deus, falar um pouquinho de criação dos filhos nos caminhos de Deus. E eu queria dizer que é um desafio muito grande, né, para mim, como mãe. Quanto mais a gente estuda, mais incapaz eu me sinto, né, e de achar que eu nunca sou a mãe que eu gostaria de ser. Eu sempre podia fazer mais, eu sempre podia me comportar melhor ou ter atitudes diferentes. E, infelizmente, isso vai acompanhar no decorrer da vida toda. Agora estamos só na primeira infância, ainda tem muita coisa pela frente. Mas saber que Deus capacita a gente, saber que nunca é tarde para começar um novo propósito. A gente nunca... é tarde demais para ensinar isso para o meu filho. É tarde demais para falar de Deus pro meu filho. Nunca é tarde demais. Você pode, a partir de hoje,
começar a ensinar para o seu filho fazer uma abordagem diferente. Se até ontem você agia de um jeito, a partir de hoje pode agir de outro jeito. E dá tempo ainda de colher frutos, sabe? De ver seu filho mudando o comportamento, que educar não é fácil. E tem personalidades que tornam a educação mais desafiadora ainda. Então, se a gente orar genuinamente, pedir para Deus, Deus escuta a oração, Deus nos capacita. E sempre, sempre temos a chance de melhorar, sabe? Quem a gente gostaria de ser. E essa é a mensagem que eu gostaria de deixar, às vezes, para as mães que assistem a gente, que estão aqui assistindo a gente hoje. Que elas podem, sabe, passar um pouquinho do amor de Deus. Pode ser usada por Deus para falar do amor dele para os seus filhos. E esse é o maior fruto, sabe? O maior presente que você pode ter é ter a sua filha nos caminhos de Deus. Ou seu filho. Amém. Nosso maior legado, né? Eu amei isso que você falou e eu sempre falo isso. A gente vai ter lives falando sobre os adolescentes, sobre crescer com Jesus. Ai, mas meu filho, do que ele na igreja, agora ele saiu. Sempre há tempo. Eu gostei muito disso. Sempre há tempo. E a gente vai ver que sempre há tempo. Enquanto existir vida, existe esperança. A nossa missão é passar a imagem correta de Deus, ensiná-los a fé e orar por eles. É a arma mais poderosa que nós temos, é a oração. Então, inclusive a minha próxima convidada é mãe já de 2 adolescentes. Uma já está sendo missionária na Albânia, terminou o 3º colegial agora, foi ser missionária na Albânia. Então, as 2 firmes nos caminhos de Deus. Então, ela vai poder falar com propriedade essa transição aí da adolescência. O capítulo 8, Deus e sua palavra, a Bíblia. Eu ainda não vou contar quem é, mas eu vou dar um spoiler. Que ela é ex-namorada do meu marido. Você acredita, Kelly? Não acredito. Eu vou fazer uma live com uma ex-namorada do meu marido. Eu acho que é muita maturidade da minha parte. Maturidade. Você não acha? Eu acho. Eu acho demais. Eu acho que é muita mais. Eu falei assim, olha, você é tão boa, você fala tão bem que mesmo você sendo ex-namorado do meu marido, eu vou te convidar. A gente, por incrível que pareça, a gente é muito amiga. Ai, que legal. Ai, que bom. A gente é muito amiga e os maridos são muito amigos. É uma comédia quando a gente tá junto, porque a gente adora ficar zoando eles. Então, a próxima live é na sexta-feira, às 8 da noite do Brasil, com essa minha amiga querida que tem esse plus a mais, assim. Pra deixar mais divertido aí. E vocês vão amar, porque ela é muito carismática, ela fala muito bem, ela prega, ela é diretora ministerial da mulher. Ela é incrível, ela é incrível. Então, assim, convido vocês para estarem com a gente, Deus e sua palavra. Como fazer meu filho gostar de ler a Bíblia? Porque meu filho não tem interesse de ler a Bíblia. Como ensinar, como fazer ler a Bíblia? Então, a gente vai falar sobre esse processo da criança com a Bíblia, com a palavra de Deus. Como ela vai ler, como ela vai aprender, interpretar e na adolescência. Então, a gente vai passar por tudo isso. E essa minha amiga está incumbida de passar essa mensagem. Amiga, muito obrigada pelo seu carinho. Convide aí as suas seguidoras para acompanhar todas as nossas lives. E te agradeço muito, espero muito te conhecer pessoalmente um dia. Sim, esse dia vai chegar. Vai sim. Deus. Vai sim. Vamos torcer, vamos torcer e logo eu vou ir para a Flórida pegar um calorzinho e eu te aviso. Venha, dá um tempinho aí no friozinho, a gente vai cá tomar um. Vai ser uma alegria, uma alegria. Vai. Olha, dá um beijo aí em cada uma dessas meninas fofas, que eu não vejo a hora de conhecer. Eu só sei quem é a Brenda por causa da pintinha que ela tem na testa. Eu ainda não sei diferenciar as mas eu sei que a Brenda tem a pintinha. A Amanda tem uma aqui, então no final A, B e C não tem nada.
Então, Ah, aqui você não fica tem fácil. pintinho. Você não tem nada. Tá só na barriguinha. Olha, quem não Então, conhece, vai lá ver o perfil da Keren, coisa mais querida que são. Eu amo os videozinhos que você faz com elas, eu acho mó barato. Obrigada. E é isso, então. Um beijo enorme para vocês que Beijo. estiveram aqui com a gente, tá bom? Boa noite para todo mundo. Boa noite, tchau.